Ah, essa turma sempre me salvando, né, gente? Obrigada. Obrigada. Agora estou com áudio. Agora eu tô com áudio aqui, galera. Tudo bem, né? Essa turma sempre me salvando, né? Aqui. Boa. E aí, turminha, boa noite, então. Hoje, então, nosso bate-papo consciente de segunda. Agora voltou a funcionar, né? Eu fico com o microfone e esqueço de ligar. Mas agora tá tudo certo. O nosso bate-papo, então, de segunda hoje é falar sobre o sentir como uma ferramenta de autocura, né? Isso que eu quero falar para vocês. E, na realidade, aqui, as pessoas que me acompanham, as pessoas que me conhecem, sabem o quanto eu sou, antes de qualquer coisa, antes de profissional de educação física, antes de profissional da somática, antes de tudo isso, eu sou uma buscadora. Eu, muito jovem, eu comecei a me buscar, eu sempre me questionei, eu sempre fui atrás de respostas. Então é algo, essa alma inquieta, eu sempre tive. E na realidade, todas as ferramentas que eu já fui, ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de terapia, terapêuticas, tudo que eu já busquei, já vivenciei e já estudei, né? Porque eu sou aquela que estudo, vivencio, faço, aplico. Tudo isso que aconteceu, eu digo que hoje, nesse momento, eu resumo tudo isso, a minha busca, a minha autocura hoje, ela passa pela reconexão com o sentir. E eu percebo que diversas dessas terapias, e talvez hoje eu falando para vocês qual é a minha visão sobre essa reconexão com o sentir, vocês percebam quanto que várias terapias convergem nesse objetivo, que é se reconectar com o sentir. Eu brinco, né, que nós somos uma sociedade 100% conectadas no Wi-Fi e desconectadas de si mesmo. E claro, né, gente, eu não sou hipócrita eu tô aqui usando desse elemento maravilhoso que é a nossa tecnologia. Só que acontece que a gente também tem que ter espaço pra gente, a gente também tem que ter espaço para essa reconexão. E aí, gente, eu vou olhar aqui pro lado que eu fiz minha colinha para saber por onde que a gente vai para esse caminho. Hoje eu quero trazer dicas simples para vocês colocarem no seu dia a dia, dicas simples para vocês compreenderem como é simples isso, essa reconexão com o sentir. Não é algo que você precisa fazer, algo espetaculoso, é algo simples, gente. A gente está tendo que falar sobre isso porque a gente tem que voltar para o simples. Nós, como sociedade, temos que voltar, nós, como seres humanos, porque a gente está ficando doente. A gente já está doente, né, gente? Então, o que eu queria falar para vocês hoje, começar assim, por que a gente deixa de sentir? Vamos falar sobre isso. Como assim? Por que deixamos de sentir, né? É algo que, se nós somos feitos de milhões de receptores, de milhões, nós temos os nossos 5 sentidos, mais o nosso 6º, o nosso 7º sentido, e por que deixamos de sentir? É uma pergunta que eu sempre me faço. E uma das primeiras coisas que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes nós não damos conta de sentir. Muitas vezes quando a gente é criança, quando a gente é adulto também, algumas emoções elas vêm para o nosso corpo e a gente não sabe nomear, a gente não sabe compreender o que é aquela contração, aquela expansão do peito, aquele tremor no corpo, aquele frio na barriga. E por ter medo, por não ter uma construção emocional e corporal, a gente acaba bloqueando esse sentir. E a gente bloqueia como? A gente bloqueia trancando a nossa respiração. E aí, gente, quando eu falo que muitas vezes a gente não dá conta, tanto emocional quanto corporal, eu quero falar uma coisa para as mulheres que estão aqui me assistindo. Durante muito tempo, nós mulheres viemos de uma geração onde fomos reprimidas em relação à nossa sexualidade. E eu sei o quanto, porque eu trabalho muito com mulheres, o quanto falar sobre orgasmo, sentir orgasmo é difícil. E aí eu digo para vocês, o corpo muitas vezes ele não
consegue lidar com aquela excitação, e assim é na vida da gente. Às vezes o corpo ele fica tão assustado com a sensação que ele sente, e eu tô dando um exemplo aqui de nós mulheres que passamos por essa repressão da nossa sexualidade, que quando a gente vai sentir prazer a gente não consegue. E esse é um exemplo, só que são várias as emoções que acontecem no nosso corpo e que a gente tranca. Vão me dizendo, gente, se faz sentido para vocês, tá? Então, uma das coisas que faz a gente deixar de sentir é quando a gente não dá conta daquela emoção. A gente acha que não vai conseguir e simplesmente a gente tranca. Então, essa é uma das coisas que eu queria trazer para vocês. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que nós somos muitas vezes invalidados. Invalidados de maneira muito boba, gente. Invalidados de uma maneira, eu vejo que a minha mãe acabou de entrar aqui na live, e algo que eu ouvi muitas vezes da minha mãe, e que foi de uma maneira, me invalidou. E eu sei que ela não fez de propósito. Te amo, mamãe. Ela muitas vezes falou pra mim, quando eu sentia algo, que aquilo era frescura. Ai, minha filha, você não pode sentir isso. Ai, minha filha, eu não acredito que você tá sentindo isso. Não, mas isso não é nada. Isso vai passar. Como a gente fala de uma maneira que até para ajudar o outro a gente fala aquilo, mas a gente não percebe o quanto a gente invalida a pessoa, o sentir da pessoa. Porque compreende que uma coisa é você dizer assim, não, tudo bem, você está se sentindo assim. Então, se sinta assim, depois você vai lá, só escuta, depois auxilia a pessoa, né, a dar um conselho, enfim, ajuda ela com algum comentário motivacional, mas deixe aquela pessoa sentir. Muitas vezes essa invalidação ela é dada quando criança, com essas coisas. Eu ouvi muito que eu era uma pessoa muito sensível. Eu ouvi isso. E durante muito tempo eu achei que essa sensibilidade, ela era algo que era negativo em mim, porque eu achava que eu era muito sensível. Então, às vezes, algumas coisas me machucavam. E eu sentia aquilo de uma maneira muito forte e eu tentava esconder, eu tentava passar por cima. Isso fez com que eu já tivesse, né, com que eu ficasse num relacionamento abusivo durante 4 anos, porque eu não validava o que eu sentia. Então percebe como isso é grave? O validar o sentir faz com que a gente se submeta a questões, a coisas que a gente não precisa passar. Se a gente fosse lá e validar só, eu não quero sentir isso, eu não preciso sentir isso, ia ser muito mais fácil da gente sair de situações que estão nos causando dor. Outro exemplo, gente, que eu quero falar é que nós, como sociedades... Boa noite, Silvinha! Nós, como sociedades, nós não fomos estimuladas a sentir. Percebe que a gente veio nessa nossa evolução quanto sociedade? Já vou te ler. Essa nossa construção quanto sociedade, o quanto a gente vem evoluindo e a gente precisou evoluir em todos esses nossos aspectos tecnológicos, eu entendo que foram muito importantes, mas a gente foi estimulado apenas a pensar. Tanto que uma das as frases mais famosas, né, de Descartes, que é penso, logo existo, fez com que ele era um que defendia esse dualismo corpo e mente, fez com que a gente acreditasse que nós só seríamos pessoas que iríamos evoluir, que iríamos conquistar se nós pensássemos, apenas pensássemos, racionalizasse, e fomos desconectando desse sentir. Com tanta informação que o mundo foi nos trazendo, fazendo com que o nosso mental explodisse de tanta informação, fazendo com que tanto pensamento silenciasse o nosso sentir, que a gente foi se desconectando. E eu entendo que isso foi importante como o desenvolvimento da sociedade, mas o que a gente precisa entender é que a nossa sociedade é feita em ciclos, gente. Vocês já pararam para pensar que a gente sai de um polo, vai para outro polo, e daqui a pouco aquela balança desgoverna de novo, e aí a gente tem que voltar. E é agora o que está acontecendo com a gente chegou no extremo do polo. A gente chegou no extremo onde a gente tem inteligência artificial para tudo, onde as informações elas estão cada vez mais
crescendo e chegando para nós e a gente não tá dando conta. Gente, esse excesso de informação, esse excesso do nosso dia que a gente acaba gravando no nosso cérebro, tudo isso vai fazendo com que o nosso cérebro, a capacidade dele de mobilidade, que os líquidos desses cérebros comecem a ficar um pouco defasados, que eles comecem a ficar, como é que é o nome, inflamados. Eles começam a ficar um líquido sem movimento de tanta informação que tem. Isso já acontece quando eu pego a pessoa no meu atendimento e acabo tocando em alguns pontos, eu vejo quantas pessoas estão com aquela mente estagnada, tá atrolhada, gente. E a gente tem que voltar para casa. A gente tem que agora retomar a chave desse corpo. Retomar a chave desse sentir. Porque o sentir, gente, ele é no corpo. É no corpo que a gente sente. É no corpo que a gente habita as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A gente tem que entender também que a gente tem, além do nosso cérebro encefálico, aqui o nosso cabeção, a gente tem um cérebro cardíaco e a gente tem um cérebro entérico, nosso intestino. E hoje eu quero falar sobre esse cérebro cardíaco. Vocês sabiam que o cérebro cardíaco, ele tem os neurônios e a plasticidade dos neurônios igual ao nosso cérebro encefálico. Só que ele tem duas características que a gente tem que começar a olhar para o nosso sentir e olhar para esse cérebro cardíaco. Primeiro, é que as aferências, as respostas, a comunicação do cérebro cardíaco para o cérebro encefálico, ela é muito maior do coração para o cérebro. O que isso quer dizer? Que a natureza é perfeita. Quem é que a gente deveria estar ouvindo mais? Quem que o cérebro deveria estar obedecendo? O sentir do coração. Por isso que tem muito mais informação que envia do coração para o cérebro. A segunda coisa que a gente tem que saber é que esse cérebro cardíaco, ele tem 5.000 vezes mais força eletromagnética do que o nosso cérebro encefálico. O que isso quer dizer? É aqui que acontece o nosso poder de transformação. A gente chega antes com o nosso sentir. Antes de eu chegar aí na casa de vocês com essa live, o meu sentir já chegou. A gente sabe que a força eletromagnética, ela tem essa potência. Então percebe, gente, que a gente tenta mudar a nossa vida, a gente tenta mudar as nossas escolhas, os nossos hábitos apenas com pensamentos positivos. E eu acho maravilhoso trabalhar afirmações, eu trabalho no meu trabalho. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que começar aqui, se reconectando com o nosso sentir, para que a gente consiga, e é a famosa, ontem mesmo eu fui num evento de cocriação, de abundância e prosperidade, a gente precisa estar conectado, a gente tem que sentir essa abundância antes. E como é que eu vejo as pessoas que chegam, todo mundo se sentindo cansado, derrotado, desvitalizado, e acordando e fazendo aqueles pensamentos positivos. Gente, não vai dar certo. A gente vai ter que ir para o corpo, a gente vai ter que se reconectar com o nosso sentir. E o que acontece, gente? Outra coisa que eu vejo muito, essa questão do sentir, cada vez que a gente evita sentir, e eu vou dar um exemplo que eu acho lindo, que uma vez eu vi num filme e que eu achei maravilhoso. Era uma moça que ela estava numa piscina. E aí, ela estava numa piscina onde os balões, eram vários balões, e os balões, eles representavam as emoções dela, o sentir dela. E aí ela ficava tentando equilibrar aquelas emoções. Vinha o medo, ela não queria sentir, ela empurrava o balão. Vinha a angústia, ela não queria sentir, ela empurrava a angústia. E ela começou a perder mais tempo tentando esconder os sentimentos do que simplesmente se ela se abraçasse naqueles balões e começasse a boiar. E isso, gente, não é só uma metáfora bonitinha. Isso acontece fisiologicamente no nosso corpo. Existem estudos que mostram que quando a gente não aceita, quando a gente gera essa sensação de não aceitação, a gente faz com que os nossos receptores, que temos milhares no nosso corpo, são responsáveis por toda a bioquímica desse corpo, é como se a gente pegasse um cimento e fosse tapando
esses receptores. Imagina que os receptores, gente, eles têm, é como se fosse a chave fechadura, tá? Eles estão ali nas células e aí vem aquela célula trazendo um nutriente e aí engata aqui no receptor e bum, acontece a reação bioquímica, você libera hormônios do prazer, hormônios do bem-estar, dando um exemplo. Só que aí quando você não está aceitando, não aceita suas emoções, está nesse processo, você acaba tamponando esses receptores, fazendo com que a fisiologia do seu corpo não funcione coerentemente. Lembra aquela frase, aceita que dói menos? Essa frase também, aceita que você vai viver melhor. Aceita que o seu corpo vai funcionar melhor. E por isso, gente, é óbvio que a gente vai trabalhar, a gente tem que trabalhar estruturas psicológicas, cognitivas para aceitar, mas a gente também tem que trabalhar o corpo. Porque é no corpo que fica gravada essas emoções. E é no corpo que muitas vezes a gente não consegue porque está preso. Porque realmente está preso e a gente não consegue encontrar outra maneira de existir. Outra maneira de conseguir ter essa nossa identidade anatômica. Tá? Deixa eu ler um pouquinho aqui, gente, que eu vi que vocês, para eu continuar, eu não sei seu nome, semente de girassol, né? Eu não sei seu nome. Precisamos sentir, respeitar cada momento, seja de dor ou de amor. Emoções precisam ser colocadas para fora. Aprendi isso há pouco tempo. Que lindo. A gente está aprendendo isso há pouco tempo, né? Nós como sociedade, assim, e eu acho que é muito importante a gente ter esse grupo para poder falar sobre isso. Hoje eu falo sobre isso, hoje a gente vê cada vez mais pessoas falando sobre isso e o quanto é importante a gente acolher as nossas emoções. Eu fico feliz por ti, que eu sei que isso muda muito a vida da gente. A Marinês, os nossos sentimentos são muito importantes para serem negligenciados. Viver sem emoções seria ter uma vida carente de riqueza e plenitude. E como eu sempre digo, né, Marinês, as emoções são veículos da nossa alma. Se a gente não tivesse emoções, a gente ia ficar aqui parado. Porque quem nos movimenta são as nossas emoções, seja pela dor ou seja pelo amor, a gente vai se movimentar. Então as emoções são que nos dão realmente esse movimento, né? E a vida é movimento. E aqui, Elizabeth, boa noite, gente. Estava pilotando fogão. Ellen, boa noite, Ellen. Prazer ter você aqui conosco. E, gente, aí quando eu digo para vocês, né, que entra então o nosso coração e o nosso cérebro, a gente tem que ouvir o nosso coração. Como é que acontece, gente, quando a gente ouve o nosso coração? O que a nossa cabeção aqui diz? Ai, você tá louca. Não, você vai largar tudo isso para ir viver o emprego dos seus sonhos. Ou você vai largar tudo já que você tem para se mudar, para ir para a cidade dos seus sonhos. Não, você tá louca. Isso é o que a cabeça fala. Porque, gente, a cabeça tá muito limitada. Por mais que a gente tenha milhões de informações, a gente continua repetindo aquela informação que foi plantada lá na infância, gente. A gente continua repetindo aquele comportamento. Então, pela cabeça, tu não sai do lugar, tu fica acomodado onde tu tá e não muda nada. Só que o nosso sentir grita. E aí é o que eu digo, sempre quando eu vou falar o que me salvou, o que salvou para eu fazer novas escolhas para minha vida, para eu me mudar de cidade, para eu fazer escolhas, novos hábitos, para eu mudar minha relação com o corpo, foi o meu sentir, porque eu tenho um sentir que grita. E por mais que tudo estivesse acomodado, quentinho, tudo parecendo bom, algo me dizia, o teu lugar não é aqui. Vá ao encontro do seu propósito, vá ao encontro da sua paixão. E eu ouvi, gente, eu ouvi. Ouvi um pouco aos trancos e barrancos, porque chegou uma hora que não tinha como eu não ouvir. Não vou dizer que foi assim, ouvi, simplesmente quando eu estava plena, não. Ouvi depois de uma depressão, mas eu ouvi. Então, gente, vamos tentar chegar, e aí é quando eu falo, quando a gente presta atenção no nosso sentir, a gente não precisa esperar o corpo trazer uma depressão, trazer uma ansiedade generalizada, trazer um burnout, trazer um esgotamento, a gente ouve antes, a gente consegue validar ele antes. E eu sempre digo, mais do que aprender a escutar o corpo, a gente tem que aprender a validar o nosso corpo.
Às vezes dá medo, gente, mas eu sempre explico pra vocês uma prática simples. Você sentar ou ficar em pé e perguntar pro seu corpo. Pergunta, deixa o corpo solto. Faz uma pergunta pro seu corpo. Pode ser bem boba. Será que é melhor eu comer feijão ou eu comer lentilha? Pode ser isso. E deixa o seu corpo falar. Olha como é que o seu corpo reage pro feijão. Olha como é que ele reage pra lentilha. Eu tenho um professor meu que ele escolhe a comida, o alimento, de acordo com o corpo dele. Ele pergunta pro corpo dele. Quantas vezes, gente, a gente só chega perto de um alimento e já sabe, eu não quero comer esse alimento. Depois que a gente passa mal, né? Sempre depois de um dia que a gente comeu algo que passou mal, a gente não pode nem pensar naquele alimento. E a gente nem sabia que era ele que tinha nos feito mal, porque ele ficou preso nas nossas sensações. Ele ficou preso na nossa alma, nesse corpo. Então esse é um exemplo, gente, e é isso que eu sempre digo, né? Trazer essa autoescuta. E aí, gente, eu quero trazer 5 dicas práticas. Antes a Karen, hoje eu consigo sentir, depois de muita dor na alma. Karen, nós ainda estamos aprendendo, nós como ser humano, a gente tá aprendendo ainda muito pela dor, né? Só que eu percebo, a gente já teve alguns avisos, né, gente? A gente já teve a pandemia, a gente já teve aí a enchente no Rio Grande do Sul, a gente tem aí as queimadas, a gente tem tanta coisa e a gente não aprende. A gente sempre tem que aprender na dor. E o caminho hoje, a gente tem uma mudança que a gente já tem pessoas trazendo isso que não precisa ser mudado na dor. E não tem idade para mudar, gente. Eu vejo muitas pessoas, ontem eu encontrei também uma pessoa, uma senhora de 70 anos, e ela disse que mudou a vida dela aos 65. E eu disse para ela, que lindo. Eu ainda brinquei com ela e disse assim, como eu queria que tu tivesse conhecido a minha mãe e tu tivesse pegado ela pelo braço e mudado junto com ela, porque ela mudou a vida dela e conseguiu entender e compreender e hoje está sentindo e hoje está fazendo um outro caminho. As mudanças, exato, Karen, faz muita diferença, né? E eu vou trazer, gente, então 5 dicas práticas, tá? Eu sempre gosto de trazer dicas práticas para nós. Então como é que a gente se reconecta com o nosso sentir? Gente, primeira coisa, diminuir o volume da nossa mente. A nossa mente, ela já diz. Então a gente tem que diminuir. Seja fazendo meditação, fazendo respiração, se conectando, exercícios de mindfulness, se conectando com a natureza, gente. Fazendo um exercício, mas não um exercício onde tu tá grudada no celular, um exercício onde você está sentindo aquilo lá, sentindo o seu corpo. Essa é uma dica simples e básica. Vai tomar banho? Sente aquilo ali, a água caindo sobre o seu corpo, sente em cada pedaço do seu corpo quando você passa a mão, percebe, fica nele. Trazer o corpo para esse momento presente, ele é fundamental para a gente conseguir diminuir também os pensamentos. A energia da gente, para vocês entenderem, quando a gente já tem fotos da energia do nosso corpo, quando a gente está numa energia só mental, a energia ela se desloca para a cabeça, tá? Ela se desloca para a cabeça. E a gente fica com bem menos energia para o resto do corpo. E para a gente continuar perpetuando essa energia na cabeça, a gente tem que trancar. Porque se a gente estiver respirando, essa energia vai circular. Só que o que a gente faz? A gente tranca aqui, ó. Fecha aqui, fica aqui, ó. Pode ver, quando tá... Cada vez, vocês vão lembrar de mim, gente, quando tiver cheio de preocupação, pensando, sabe quando a gente, cachorrinho correndo atrás do rabo? Vocês vão lá no espelho, vão lembrar de mim, a Lu disse, olha, vocês vão estar, ó, lá em cima com os ombros, porque vocês estão trancando a energia. Vocês vão perceber que o peito de vocês vai estar assim, ó, esmagado. Porque se vocês respirarem, se vocês soltarem os ombros, a energia vai circular. E uma dica simples também é o ground, o colocar os pés no chão, o aterramento. E hoje tem diversos estudos, gente, científicos do quanto esse simples ato de colocar os pés na terra, pés no chão principalmente, a gente pega aquela energia da terra e faz com que todos os nossos circuitos do corpo se reorganizem, faz com que a gente consiga estar em coerência desde a nossa pressão arterial, os nossos batimentos, ele ajuda a depressão, ajuda na ansiedade, é um exercício que milhões de estudos já mostraram o quanto pode modificar a nossa bioquímica desse corpo. Então essa também é dica básica e super simples de fazer.
Comer devagar, gente. Porque para voltar a sentir, a gente tem que estimular os nossos sentidos. Será que a gente está sentindo o gosto da comida quando a gente come tão rápido? A gente está perdendo, a gente está tão ligados que o que é importante é o que está na mente, é o que eu tenho que fazer depois, é o que eu tenho que fazer amanhã, que a gente não está conectado com o sentir, que é o tocar, que é a gustação, quando você se alimenta, quando você bebe água, quando você respira. Então entra nessas sensações básicas, percebe. As meninas aqui, desacelerar é importante, vamos tratar nossa mente, ama a conexão corpo e natureza. A conexão, ela em corpo e natureza, ela é maravilhosa. Porque eu digo, né, gente, a natureza por si só, se você for para a natureza e ficar olhando a natureza, você já tem uma autorregulação emocional. Então você fazer um movimento com o corpo e com a natureza, gente, é lindo. O meu namorado, Gustavo, que tá aqui na live, ele surfa e eu sempre digo pra ele, essa é a terapia dele, é a meditação dele. Ele entra em conexão, o corpo dele, com a natureza, com a imensidão do mar, com a imensidão dos morros, desse lugar lindo que a gente mora, e ele volta sempre mais alinhado, é perceptível. Então, assim, é muito lindo de ver isso, né? Essa conexão corpo e natureza, ela é perfeita. Então, assim, essas práticas de autopercepção natural, eu botei aqui, ó, gente, ir para a natureza, né? E escutar os nossos sentimentos, né, no nosso corpo e começar a aprender a aceitar o que a gente sente, né? A gente não se julgar tanto, gente. Isso é algo assim que eu aprendi também, tá? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a mudar esse meu estilo de vida, muitas vezes eu me culpava porque eu não queria estar em grandes massas, eu não queria estar em grandes galeras, eu não queria estar nas festas que antes eu gostava, eu não queria estar com milhões de pessoas que antes eu gostava. E eu entendi, e durante muito tempo eu me culpei, ai que estranho, será que... como eu fiquei chata, né? Ou eu dizia assim, ai que coisa, agora então eu não sei me divertir mais. Olha as crenças. Por que diversão é só isso? Quando eu comecei a entender que a minha diversão hoje era outra, que a minha diversão hoje era uma coisa mais intimista, que era uma coisa mais em contato com a natureza, que nem a Ellen trouxe aqui, que é essa conexão com o meu corpo, que é isso, que é curtir um alimento gostoso. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a respeitar. Então, gente, a gente muda. Que bom que a gente muda. Então comecem a aceitar mais os seus sentimentos. Então, assim, comece a escutar mais esse sentir, escutar mais o coração. Como é que a gente pode fazer? Escutando as batidas do coração, trazendo a respiração, escutando as batidas do coração, se reconectando com esse corpo. Pergunta para esse corpo. Esse é o primeiro passo. Depois disso, não duvida, valida o que você sentiu, valida essa questão do que você está sentindo, valida que esse é você agora e que tudo o que você sente agora é o que te leva para o caminho que você tem que trilhar, é o que te leva para esse caminho que você veio fazer. Então depois disso, você valida, e aí depois que você valida, você segue. E aí, gente, vocês vão ver que as portas se abrem pra gente. Depois que a gente começa a ouvir o nosso coração, as portas se abrem. E o que vai acontecer com o mundo? A gente vai melhorar esse mundo, porque se eu ouvir o meu coração, você ouvir o seu coração, a gente vai juntos conseguir transformar o mundo. Então, é essa sempre a questão. A gente só transforma o mundo mudando a si mesmo. E para mudar a si mesmo, a gente tem que se reconectar, voltar para casa, fazer com que a gente habite essa alma, essa essência que é nossa. E que é isso que a gente tem, né, gente? Deixa eu ver a turma aqui, ó. Pacto na hora da alimentação sem celular, é verdade. A gente tem aqui, às vezes a gente fala, agora tem que largar o celular. Na minha casa é proibido usarem celular nas refeições e reuniões familiares. Que coisa boa, Marinês, a gente está se dando conta, né? O celular é maravilhoso, mas ele também, ele tem momento, né? Ele tem momento para acontecer. E, gente, então, a grande...
lição que eu queria, grande que eu queria compartilhar com vocês é isso, né? É essa ferramenta, Reconexão com Sentir, que mudou minha vida. Ela melhorou a minha comunicação na minha relação, no meu relacionamento, porque hoje eu comunico a partir do que eu sinto, eu explico o que eu tô sentindo, assim faz com que abra mais a conversa, é um dos pilares da comunicação não violenta, né, que a gente consiga identificar, e para isso a gente tem que conseguir se conectar com o corpo, senão a gente fica ali, ó, só naquelas crenças que já estão plantadas na nossa cabeça, e quando vê tá trabalhando essa reatividade, a regulação das nossas emoções, a regulação do nosso corpo passando, né, pela nossa consciência e para trazer mais coerência para esse corpo, gente. Porque, para finalizar a live, esse conhecimento da nossa coerência cardíaca, que é o nosso coração com o nosso cérebro, eles estarem numa comunicação coerente, que faz com que a nossa pressão arterial modifique, que fique num parâmetro ideal, os nossos batimentos fiquem num parâmetro ideal, toda essa comunicação do corpo fique num parâmetro ideal, que é a coerência cardíaca, ela está sendo estudada. E ela está sendo estudada pelo Instituto HeartMath. E eles falam muito sobre, eles já perceberam a melhoria em vários campos da nossa vida quando a gente consegue estar coerente com o nosso sentir. Então, gente, estejamos mais coerentes. Continuem aqui comigo nesse canal que eu trago essas informações. Quem quiser saber mais da minha assinatura, do projeto Corpo Consciente, tá ali na bio. Vão lá, conheçam. Eu tenho um canal do YouTube onde eu falo mais também, que é Projeto Corpo Consciente, onde eu trago vídeos mais longos, né? Agora que eu comecei a trazer as lives pro Instagram. E é isso, gente. E já deixar mais um recadinho último antes de sair. Eu vi que muitos pessoal profissionais têm me buscado, têm me procurado, e eu tô planejando aí, gente, um curso para profissionais dentro da anatomia emocional, para que as pessoas consigam aprender mais, entender como colocar isso na prática na nossa vida profissional, como profissionais de saúde que nós somos, que eu sei que tem muita gente que tá gostando dos meus conteúdos. Então eu tô preparando algo bem especial para vocês dentro da anatomia emocional, que vai modificar a maneira do atendimento de vocês e que vai modificar a vida de vocês, né, gente? A gente começa modificando a gente. Obrigada, Marinês. Eu vi que ela tá me seguindo. É um prazer, tá? Então, uma boa noite. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. É um prazer estar com vocês. É um prazer compartilhar o meu conhecimento, servir desse canal de comunicação. E eu fico muito feliz. Obrigada, Ellen. Muito obrigada. Sou muito grata por isso. Obrigada, Mirtinha. Obrigada, Karen. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Beijo, beijo. Olha! Ei! Ótimo, né, amor? Tô botando aqui, eu tenho que agora fazer um negócio aqui antes.